Boa noite, meninas. Falem aí comigo, tudo bem? Boa Vocês noite. estão me vendo, ouvindo direitinho? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, todo mundo entrando, que coisa boa. Para mais uma mentoria, né? Para a gente falar sobre os gráficos, tirar as dúvidas de vocês. Boa noite, boa noite. Pessoal, então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar aí. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Me falem aí se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Tá tudo ok. Perfeitamente, doutora. Tá dando para ver? Beleza. Ótimo. Então vamos começar. Né? Pronto. Beleza. Então separei alguns gráficos aqui hoje. Vocês vão ver que os primeiros gráficos são de ciclos variantes. Então, quero começar primeiro explicando o que são ciclos variantes. Eu até tinha pensado em fazer essa mentoria meio temática, mas como a gente não avisou com antecedência, talvez eu faça isso mais para frente. Vamos ver. O gráfico um ciclo variante é um ciclo sem reconhecimento de ápice. Pode acontecer em quais situações? Na amamentação, quando a usuária está deixando alguma contracepção hormonal, quando ela entra em um ciclo de estresse, quando ela toma alguma medicação, quando ela está na pré-menopausa, ok? Vocês estão me ouvindo? Estão acompanhando? Ah, tá. Perfeitamente, doutora. Ah, tá, porque eu achei que tinha travado aqui. Então, um ciclo variante pode acontecer com qualquer mulher. Tem aquela frase famosa, né? Que nenhuma mulher é sempre regular. Então, o que isso significa? Significa que em algum momento da sua vida reprodutiva, a mulher vai ficar um período, ou um ou dois ciclos, sem o reconhecimento de um ápice. Tudo bem até aqui? Nessas situações que eu fui mencionando, por exemplo, na amamentação, um ciclo ou 2 ciclos por ano, a mulher pode não reconhecer ápice e isso não indicar nenhum problema ginecológico, nenhuma patologia. Agora, se a mulher apresenta, né, ao longo do ano, vários ciclos sem reconhecimento de ápice, vários ciclos que nós chamamos de ciclo variante, é preciso investigar o porquê dessa mulher não estar ovulando. Será que pode ser síndrome de ovário policístico? Será que é alguma alteração hormonal? Será que é endometriose? Sei lá. Pode ser um monte de coisa, ok? Tudo bem até aqui? Perfeito. Então, vamos continuando. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um ciclo variante, que é o ciclo da Cíntia Costa. Cíntia, você está aqui na mentoria, por acaso? Se tiver na mentoria, vai ser ótimo para a gente poder conversar e você contar um pouquinho para a gente do seu ciclo, do seu gráfico, né? Será que ela está aqui, Cíntia? Você está aí? Acho que não, né? Acho que não tem nenhuma Cíntia aqui. Bom, então, vamos lá.
O ciclo da Cíntia, olha, ela iniciou aqui com uma manchinha. Então, o ciclo dela, né, aparentemente, ou é de uma usuária que está abandonando a pílula anticoncepcional, ou de uma usuária que está amamentando, né? Ou de uma usuária que está deixando qualquer tipo de contracepção hormonal, enfim, não sei, né? Se ela tivesse aqui, ela poderia responder para a gente. Mas vamos lá, vamos entender algumas coisinhas aqui desse gráfico. Bom, a gente percebe que nesse gráfico aqui, a gente tem alguns padrões, né? E isso é uma coisa que a gente precisa identificar como chave do método de ovulação Billings, que é o padrão básico de infertilidade, que nós chamamos de PBI. Então, como que a gente identifica o PBI? 15 dias iniciais, né? Então, no caso, os 15 dias iniciais sem sangramento, não poderia ter tido relação sexual, para a gente poder identificar o que nós chamamos de PBI, tudo bem? Então tá. Aí a gente pega nesses 15 dias iniciais e a gente vai perceber que existe um padrão aqui. Na verdade, a Cíntia já tinha definido isso como um padrão, porque ela já até anota aqui com o símbolo de igual, vocês estão vendo. Né? Esse úmida pegajosa, será que esse pegajosa aqui não seria tipo uma cola? Né? Eu sempre corrijo aqui essas anotações de vocês, porque eu acho que fica mais fácil. Né? Então, seria úmida, cola, estão vendo? Olha, úmida, cola. Bem mais fácil, ó. Seca, será que não seria uma cola? Seca, cola. Porque pegajosa seria uma sensação. Eu estou sentindo a minha vulva meio pegajosa. O que que deixa uma coisa, vamos dizer assim, pegajosa? Uma coisa meio grudenta? Uma cola? Então, um muco que proporciona essa sensação de pegajosa. Concordam comigo? Né? Então, por isso eu sempre corrijo aqui. Eu acho que esse nome pegajosa fica meio estranho e eu prefiro chamar isso de cola. Então, assim, só uma dica para vocês, né? Vocês podem anotar da forma que vocês quiserem, mas é uma dica. Aí depois ela vem com outro padrão, olha, seca grumo, seca grumoso, grumoso. Seca grumoso, seca grumoso, seca grumoso. Úmida creme branco, seca grumoso, seca grumoso, seca grumoso. Estão vendo que isso é um padrão que se vai se repetindo dia após dia. Não tem nenhuma progressão. Ela não percebe que a cada dia ela fica úmida, mais úmida, molhada. Não, é sempre a mesma coisa. Se eu fosse desenhar um gráfico, eu desenharia esse gráfico assim, né? Olha, úmida turvo está aqui um pouco mais elevado. Vou até fazer de uma outra cor aqui para vocês verem. Até de uma outra cor aqui para vocês verem, para ficar melhor. Esse verde bem fluorescente aqui, ó. Ai, desculpa, gente, toda hora eu tô clicando aqui errado. Então, vamos lá. Então, se eu fosse desenhar um gráfico, eu desenharia assim, ó. Tá vindo um gráfico aqui, úmida grumoso, mais elevado um pouquinho. Aí desce para seca grumoso. Seca grumoso. Aí permanece esse seca grumoso vários dias. Aí aqui eleva um pouquinho, úmida creme branco. Permanece no creme branco. Cai de novo. Seca grumoso. Percebem isso? Que não tem aquele gráfico da fertilidade que a gente vê assim, olha, uma progressão, culmina com o ápice e desce. Isso aqui é um ciclo que a gente vê assim, com o reconhecimento do ápice aqui no topo do gráfico. Percebem isso? Então, vocês vão me falando aqui no chat, gente, para eu ver que vocês estão me acompanhando. Vocês estão me acompanhando, pessoal? Falem aqui comigo no chat. Ai, beleza. Sim, sim, sim. Tudo tranquilo.
Perfeito. Porque às vezes eu fico com medo da internet cair aqui, dar uma falhada e eu tô falando aqui à toa. Então, o ciclo ovulatório, ele tem essa característica aqui, né, ó. Aqui não, o ciclo variante é isso aqui, ó. É sempre padrão, um padrão. Até tem ali um estímulo, mas ele fica ali naquele padrão. Então, a gente reconheceria nesse primeiro momento aqui como um padrão de infertilidade, com o que a gente chama de PBI, o padrão básico de infertilidade da Cíntia, a gente definiria, né, o seca grumoso, esse seca grumoso que é o que mais se repete. Esse úmida creme branco aqui, eu ficaria numa dúvida ainda. E esse úmida cola, será que essa cola não é a mesma coisa do grumoso? Porque se sim, aí seria úmida grumoso, e aí a gente definiria como um PBI também. Ela não está aqui para responder para a gente, então, neste primeiro momento, eu, Pamela, como instrutora da Cíntia, definiria apenas o PBI dela como esse seca grumoso. E outra coisa, o símbolo também está errado, porque como é seca, mas tem um fluxo, tem um tipo de muco, ela teria que anotar com o símbolo de igual, porque esse símbolo aqui de tracinho na vertical é só para seca nada. Esse úmida creme branco seria uma bolinha aberta, porque é uma possível fertilidade, porque houve um estímulo aqui, ó, de hormônio. E aí depois aqui entra, de novo, seca grumoso, seca grumoso, seca grumoso. Neste primeiro momento. Alessandra, você levantou a mão para fazer uma pergunta? Olá. Quem levantou a mão aqui que gostaria de fazer uma pergunta? Alguém tinha levantado a mão, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Tinha alguém que tinha levantado a mão mesmo. Eu vi só a mãozinha aqui. Enfim, eu vou dando continuidade aqui, tá bom? Vocês podem mandar pergunta no chat também, que eu estou acompanhando aqui. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o PBI, né, inicialmente da Cíntia. Então, vamos ver o que aconteceu nos 15 dias posteriores, né? O que aconteceu com ela aqui. Então, permaneceu, olha, secanada, beleza, um outro PBI que aparece aqui. Sempre que aparecer secanada é um PBI. A gente inclui no padrão de infertilidade. Aí veio úmida grumoso, úmida pegajosa, úmida grumoso. Será que não é a mesma coisa? É isso que eu me pergunto. Será que isso aqui não é a mesma coisa? Enfim, e ela considerou isso aqui um PBI. Num primeiro momento eu não tinha considerado. Mas aí nos 15 dias posteriores a gente analisa tudo de novo. Secanada, seca grumoso, o símbolo está errado, a gente precisa trocar aqui para o símbolo de igual, porque tem um fluxo de um muco. Alessandra, você está com a mão levantada. Você quer fazer uma pergunta? Quero, doutora Pamela, eu não sei fazer o gráfico. Aqui vai cair. Mas você já assistiu às aulas do curso? Já assisti, sim, mas eu não dou conta de fazer. Mas olha, a gente aqui na mentoria, toda mentoria a gente está falando sobre o gráfico, tá falando sobre as anotações. E lá no curso o doutor Felipe fala sobre o gráfico, sobre como a gente vai anotando, anotar principalmente sensação, muco, os símbolos. Ele fala disso. Eu sugiro que você assista novamente às aulas. Eu assisti, mas assim, como é que eu faço a anotação? É como estão os meus mucos? Sim, você vai dar um nome para o que sente. O que você está sentindo na vulva, por exemplo, aqui a Cíntia sente, ora ela sente a vulva seca, ora ela sente úmida. Então, o dia que ela sente úmida, ela anota. E o tipo de muco, ela anota, ela deu um nome para o muco. Ah, esse muco aqui eu vou chamar de grumoso, que é o que ela está chamando de grumoso aqui, ó.
Então, você anota o tipo de muco e o tipo da sensação, o que você está sentindo. E eu estou amamentando, é difícil, né? Esse gráfico aqui que eu estou explicando pode ser um gráfico tipo de uma amamentação. Meu bebê tem 3 meses só. Uhum. Então, no início da aula eu estava falando sobre isso, que o ciclo de amamentação, por exemplo, é um ciclo que pode parecer com esse daqui. Não estou dizendo que vai ser a mesma coisa, mas ele pode ser parecido com isso aqui, que é um ciclo que a gente não reconhece ápice. Porém, a gente reconhece um padrão que indica infertilidade. Ok. E aí dá para você aplicar as regras tranquilamente, tá bom? Tá bom, então. Obrigada, doutora. Nada. Então, pessoal, depois, nesses outros 15 dias, eu percebo aqui que tem um outro padrão, que é esse úmida grumoso. Esse úmida grumoso parece um outro padrão de infertilidade, né? Gente, tem alguém com o microfone aberto? Se puder desligar, por gentileza, que ajuda bastante. Então, parece um outro padrão de infertilidade. Eu perguntaria para ela, né? Cíntia, todo dia sempre igual? Você se sente úmida da mesma maneira? Todos os dias sempre igual? Se ela me responder, sim, Pamela, todo dia, não tem um dia que eu me sinta mais úmida. Então, perfeito. Então, esse úmida grumoso também é um PBI. A gente acrescenta. Então, a gente tem seca nada, seca grumoso e úmida grumoso. 3 PBIs. 3 padrões que indicam infertilidade. Entendem? Então, pode sim, Tainara. Pode ser PBI com padrão seco e úmido, mas é aquele padrão que se repete, é todo dia a mesma coisa. Isso aqui, esses 3 PBIs, a gente chama isso aqui de PBI combinado. Quer dizer que tem mais de um padrão que está indicando que ela está infértil. Ela está numa fase infértil. Entende? Ela tem mais de um padrão que está indicando que ela está infértil. Um longo período de infertilidade. Por quê? Tem uma justificativa. Está amamentando? Era usuária pós-pílula? Tem síndrome de ovário policístico? Está na pré-menopausa? Entendem? Tem várias questões que a gente pode responder o porquê ela não está ovulando. Ô Maria, eu estou dividindo a cada 15 dias, porque isso é uma coisa de instrutora. A instrutora, ela sempre avalia o gráfico a cada 15 dias. Então, a gente faz 15 dias iniciais do método, que são aqueles 15 dias em abstinência, sem sangramento, para definição do PBI. E a cada 15 dias a gente tem um novo atendimento com a usuária, com a aluna, justamente para ir vendo isso aqui que a gente está vendo. Tem mais um PBI, tem mais um padrão que está indicando infertilidade aqui. Entende? Então, por isso que eu vou dividindo a cada 15 dias para ficar mais fácil da gente compreender esse gráfico e da gente ir acrescentando ou PBI, ou da gente ir acrescentando informação, ou da gente reconhecer um ápice. Ok? Então, vamos lá. Aí depois continua, olha, seca grumoso, seca nada, seca grumoso, seca nada. Aí ficou ali naquele padrão que se repetiu constantemente. Olha, não tem nenhum padrão, nada de um dia de estímulo de fertilidade nos próximos dias, né, do que ela foi anotando aqui. Aí ela parou de anotar aqui no dia 24 de novembro, foi a última anotação dela do seca grumoso aqui. Por que que ela fez isso? É porque ela fez uma coisa incorreta, que eu vou explicar para vocês o que que é. Tudo bem até aqui, né, pessoal? Acho que vocês não estão tendo dúvida não, porque vocês estão andando aqui. A Emily falou, eu tinha essa dúvida também, porque meu PBI se divide. Não é o PBI que se divide, gente. É que tem mais de um padrão que está indicando infertilidade. Sem problema. Se você está amamentando, se você está
deixando a contracepção hormonal, Emily? Sem problema, tá bom? Então, até aqui, tudo bem com esse gráfico, né? Aí, olhem o que aconteceu no dia 25 de novembro. Olhem o que aconteceu com a Cíntia. Veio um sangramento. Aí, a gente precisa entender uma coisa. Este sangramento aqui, que veio aqui, ó, é um sangramento, não é menstruação. Pamela, socorro, pelo amor de Deus, o que você está falando? Que heresia. Isso aqui, minha gente, não é uma menstruação. Pamela, mas que absurdo, o fluxo de sangue é igualzinho menstruação, veio sangue, eu tive que pôr absorvente, não sei o quê. Entendam uma coisa, menstruação a gente só tem quando a gente tem ovulação. Então, menstruação, a gente só vai chamar o sangramento de menstruação quando a gente tem ovulação. Se eu não tenho ovulação, então não tive ovulação, eu posso ter sangramentos? Pode. Aí a gente chama isso aqui de sangramento. Sangramento. Que tipo de sangramento? É o que a gente chama de sangramento de retirada dos hormônios ou sangramento de elevação dos hormônios, depende da situação. Mas entendam que isso aqui, esse sangramento, não pode ser considerado o primeiro dia do ciclo, porque ela não está ciclando, não teve ovulação para ela ter uma menstruação. Então, o que a Cíntia deveria ter feito era ter dado continuidade ao gráfico dela, não ter interrompido as anotações e iniciado um novo ciclo, porque a gente só inicia um novo ciclo quando tem reconhecimento do ápice. Vamos ver o que aconteceu posteriormente. Vocês vão entender isso, gente, no próximo gráfico que eu vou mostrar, tá? Se acalmem. Então, vamos ver o que aconteceu depois desse sangramento. Depois desse sangramento, permaneceu aquele PBI que a gente tinha definido. Seca pegajosa seria grumoso ou cola? Seca grumoso, úmida cola ou grumoso? Seca grumoso, úmida pegajosa, úmida pegajosa. Tá vendo que permaneceu aquele padrão que vinha constante? Seca grumoso, seca grumoso, seca grumoso. Aí, olha aqui o que aconteceu. Mais úmida. Ela anota aqui, ó, mais úmida. Mais úmida é uma possível fertilidade. Perfeito, ela já anotou aqui com o símbolo de fertilidade. Depois foi ficando mais úmida, mais úmida, mais úmida. Estão vendo? Que ela foi só mostrando ali para a gente que estava tendo uma progressão nesse gráfico. Mais úmida, mais úmida, mais úmida. E vamos ver o que aconteceu aqui. Até um belo dia que ela ficou úmida, pegajosa. Aí ela anotou aqui o ápice. Por que ela anotou o ápice? Porque no dia seguinte ela ficou seca, grumosa. E aí ela falou assim, ontem foi meu último dia de umidade. Então, ontem foi o ápice, contou 1, 2, 3 e continuou anotando. Isso aqui não está correto. Por quê? Porque para a gente reconhecer ápice, tem que ter sensação... Vou até escrever aqui em cima. Escorregadia. Então, ela não teve sensação escorregadia. Ela não teve uma progressão que culminou na sensação escorregadia e no dia seguinte já não estava mais escorregadia. Isso não aconteceu. O que aconteceu no gráfico dela? Olha o que aconteceu. Estava vindo lá. Seca, grumoso. Vou até fazer com mais grossinho aqui, ó. Tava vindo, ó, seca, grumoso, seca, grumoso, seca, grumoso. Aumentou para úmida, mais úmida, mais úmida. Depois ficou úmida, 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 úmida. Voltou para o seca. Seca, grumoso. Estão vendo? Que isso aqui não pode ser considerado um ápice, porque aí ela de repente volta para o padrão dela, seca, 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 seca. Então não teve essa progressão aqui, ó, que culminou no escorregadia
para ela reconhecer aqui um ápice. Então, isso aqui está incorreto. Esse ápice aqui não pode ser marcado. Isso indica que ela continua num ciclo variante. Ela continua em um ciclo sem reconhecimento de ápice. Tá bom? Doutora Pamela, boa noite. Meu muco, logo após sangue, fica marrom e vai clareando com a sensação seca. Às vezes percebo, depois disso, seco na calcinha, muco creme, muco branco e seco, muco branco. Esse mês tive 2 progressões de escorregadia, fiquei 2 dias seco, não foi ápice. Então, ô Emily, é a Emily que está falando comigo? Que só está aparecendo aqui, assim, iPhone. Eu não sei qual é o seu nome. Quem é essa pessoa que está escrito iPhone? Gislaine. Ô, Gislaine, Gislaine ou Andresa? Ih, caramba, quem está fazendo a pergunta aqui? Enfim, não posso te responder sem ver o gráfico. Então, eu sugiro que você mande a sua anotação para nós, para o e-mail. Manda o seu gráfico para a gente analisar. Tá bom? Manda o gráfico. Tá bom? Para a gente analisar na mentoria. Na semana que vem eu posso analisar. É a Andresa, né, Andresa? Pessoal do suporte, anota o nome dela para mim, para eu poder analisar o gráfico dela na semana que vem. Lara, não é Lara que está comigo hoje, Lara? Isso, tá anotado já. Obrigada. Quem amamenta e ainda não menstruou, só aplica a regra 3? Não, pelo amor de Deus, vai ficar em abstinência esse tempo todo. Nessa fase do PBI aqui, ó, nessa fase toda aqui de PBI, pode aplicar a regra do PBI, a regra 2, noites alternadas. Aqui, ó, a Cíntia tá aplicando regra, ó, tá podendo namorar aqui nos dias das noites alternadas. Não vamos falar sobre regra agora, porque eu quero mostrar para vocês mais um ciclo variante. Aí daqui a pouquinho eu tiro as dúvidas, tá bom? Em relação às outras questões, que eu quero que vocês entendam isso aqui. Então, olha esse próximo gráfico aqui, gente. Esse aqui é isso que eu ia mostrar para vocês em relação àquela coisa do sangramento de menstruação. Então, olha só, belezinha esse gráfico aqui deixa eu ver o nome dela aqui, ó. Da Trícia, acho que é Trícia. Se ela estiver aqui na mentoria, pode se apresentar, falar, sou eu, é meu gráfico. Né? Então, vamos ver aqui o gráfico da Trícia. Sou eu, é meu gráfico. Ai, que maravilha! Que bom que você está aqui. Se quiser tirar dúvida, aproveita, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Então, olha, ela escreveu uma informação importante. Dia 24 de outubro foi o último dia de anticoncepcional. Então, isso aqui é um gráfico de uma pessoa que está deixando a contracepção hormonal. Ou seja, os hormônios não estão ajustados ainda. Com certeza não. Porque o corpo ainda vai eliminar toda aquela carga hormonal da pílula. Beleza, então ela começou as anotações dela. Aí ela fez, ó, 15 dias de abstinência, bonitinho, igual manda o figurino, né? Igual manda o método de ovulação Billings. Fez os 15 dias direitinho de abstinência. Então, vamos analisar o que aconteceu aqui, ó. Seca pouco muco. Ih, pouco muco, ó. Corto pouco, porque para a gente não tem necessidade de escrever pouco ou muito muco. E tem que descrever qual é o tipo de muco. É Trícia que fala seu nome? É isso mesmo, Trícia. Então, vamos lá, Trícia. Que tipo de muco que é esse? Tipo um creme? Tipo uma cola? Que tipo de muco? Esse tava igual um creme. Tipo igual um creme. Então, você anotaria aqui, ó, seca, creme. Uhum. É porque no início tava meio mais perdido difícil. ainda. É. Mas vamos lá, você vai pegar o jeito, ó. Seca nada, úmida elástico transparente. Você não anotou aqui, então provavelmente você não se sentiu molhada, não sentiu aquela sensação de estar escorregadia, nada Não. disso. Não, Só úmida. tô úmida. Beleza. Aí voltou para aquele seca nada, seca creme, seca nada, seca nada, seca nada. Aqui, ó, seria cor amarela, não seria cor verde.
Por quê? Porque tem a presença de um muco. Quando tem a entendi. presença de um muco, a gente não pode colorir de verde. Por que vai colorir de amarelo? Porque isso aqui também indica para a gente um padrão infértil. Tá seca, vendo um creme, mas tá ali, ó, seca nada, seca creme, seca creme, seca nada, seca nada, seca nada, seca creme, seca nada. Isso é um padrão que indica infertilidade. Uhum. Beleza. Aí a gente definiria, né? Ó, tô fazendo com a Trícia aqui o que eu faria com cada uma aqui individualmente. Tá. Então, ó, não tem progressão, não tem ápice nesses 15 dias iniciais. Então, Trícia, o seu PBI é seca nada e seca creme. Tá. Vamos continuar aqui para ver os próximos 15 dias. Aí, olha o que aconteceu. Vamos lá. Seca nada, sangramento. Puxa vida. Ah, vamos falar da regra. Que aí você aproveitou aqui o 16º dia e falou, opa, não aguento mais essa abstinência, vamos namorar. Como a gente aplica a regra? Reconhecido o PBI, né? A gente vai aplicar a regra do PBI, que é, nos dias reconhecidos como PBI, a gente aplica a regra número 2, relação conjugal disponível em noites alternadas. Qualquer interrupção do PBI, qualquer coisa diferente do PBI, aplica a regra número 3, abster de relação sexual. Entendi. Até quando? Até a gente reconhecer o ápice ou até que o PBI retorne, por 3 dias consecutivos. Como que seria isso, Pamela? Vamos lá, vou fazer o exercício aqui com vocês, ó. Vamos pegar aqui, ó, desse úmido e elástico. Úmido e elástico não é seu PBI. Então, aplicaria a regra número 3, abster de relação. Até quando? Até que o PBI retorne ou até reconhecer o ápice. No dia 1º, úmida, elástico. Qual regra vai aplicar? Regra 3, porque ainda não é meu PBI. Seca nada é seu PBI, Trícia? Agora mudou. Agora eu até acredito que seja, mas Não. antes aí não Vamos estava. lá. Aqui, sim. nesse dia aqui, estamos aqui nesse Ah, dia. tá. É o seu PBI, Não. seca nada? Não. Não? Eu acabei de Oh, falar com você, sim, mulher, que é seca nada tô é o PBI. confusa. Aí você Isso. vai dizer, opa, seca nada, meu PBI, meu padrão de infertilidade. Então, hoje é o 1º dia do meu PBI. Lembra que tem que esperar 3 dias? Uhum. Então, você ainda está esperando, aplicando a regra 3, espero e vejo. Depois ficou seca creme. Seca creme a gente considerou PBI porque está ali no padrão de infertilidade. Aí você vai contar, opa, meu 2º dia de PBI. Ainda aplicando a regra 3. Regra 3. Chegou lá no dia 4, ficou seca creme. Meu 3º dia de PBI. Ainda aplicando a regra 3. Beleza, contou 3 dias? Permaneceu por 3 dias o PBI? Sim. O que aconteceu no dia 5? Seca nada. Seca nada é seu PBI? Não estava sendo. Mulher, eu acabei de falar, sou sua instrutora, acabei de falar aqui, ó, seca nada é seu PBI. Então, você vai com segurança falar, sim, meu PBI. Sim, porque aí já podia... Pronto, Claro. isso aí. Então, aí já podia aplicar a regra 2, noites alternadas. Então, todos esses dias que tiver seca nada, coloca lá, regra 2, relação disponível em noites alternadas. Regra 2, regra 2, regra 2. Aí, nesse dia que teve um namoro. Beleza, opa, aproveitou aqui, ó. Uhum. Beleza. Aí veio o úmida sangue. Úmida sangue é o seu PBI? E só um minutinho, acho que eu apertei alguma coisa aqui. Tá me Então, escutando? Sim. Então, ó, úmida sangue não é PBI. É uma coisa diferente do seu padrão. Se é uma coisa diferente do padrão, qual regra tem que aplicar, Trícia? Regra 1? A regra 1 é abster de relação sexual nos dias de menstruação. Isso aqui é menstruação? Não, eu achei que fosse, mas eu coloquei a 1 ali. Isso, mas não pode ser regra Mas 1. não Por pode, quê? Porque entendi. não é regra 1, porque não é Vambora, menstruação. isso aqui deu certo Isso aqui é um agora. eles vão sangramento, entrar, concorda? pessoal. Aham. Então, qual regra a gente vai aplicar aqui? A 3. regra 3.
Isso. Espero e vejo. Espero Eu e não vejo. sabia se realmente era, né? Exato. Então, aplica a regra 3 aqui, porque é uma coisa diferente do meu PBI. É um sangramento, você fez certinho. Não iniciou um novo ciclo. Isso aqui não é menstruação, porque a gente ainda não reconheceu o ápice. É, eu Aí, continuei, beleza, aí né? voltou aquele PBI seca nada. E aí? Uhum. O que tem que fazer nesse dia 20? Esse é regra 2? Olha, a regra 3 é: espero e vejo até reconhecer o ápice ou até que o PBI retorne por 3 dias. Então, o que a gente tem que fazer? Esse é regra 3, né? No dia 20? Vai ser regra 3. E aí você vai falar assim: hoje é o primeiro dia do Dia meu. do PBI, Isso. Dia 21 segundo dia, e 22, do terceiro dia, dia. Do 22, PBI. terceiro dia. Nesses 2 dias ainda aplica a regra 3. Aí chega lá no dia 23, o que você fala? Glória a Deus. Estou Regra secando 2. meu PPI, regra 2. Uhum. Aí dia 23 aplica a regra 2, dia 22 aplica a regra 2. Aí, opa, veio lá, ó. Veio aqui, ó. No dia 25, úmida fio transparente. Opa! Úmida fio transparente não é PBI. É uma possível Fertilidade. fertilidade. Então, volta. Vamos voltar a aplicar a regra 3. Depois ficou úmida nada. Úmida nada é seu PBI? Não. Não. Então, permanece aplicando a regra 3. Aí depois, lá no dia 27, o que aconteceu? Seca nada. Seca nada. Só faltou colorir aqui de verde. É porque eu achei que, como eu não sabia ainda se era, eu botei Seca nada, infertilidade. mulher. Toda vez que você vê seca nada é um Ela PBI. pode. Ah, tá. Tô, como fala, escrevendo no meu gráfico aqui para eu lembrar depois. Então, seca nada sempre é um PBI. Sempre. Seca nada é PBI. Aí veio seca nada. Opa, apareceu aquele seca creme que a gente também tinha identificado como um PBI, porque não tem nenhuma característica ali de fertilidade. Aí, o que a gente tem que fazer de novo? Volta aquela coisa, daquela contagem. No caso ali, eu não encontrei o ápice. Não encontrou ápice. Não ainda. Se não encontrou ápice, o que tem que fazer? Ó, a regra 3 é: espero e vejo até o reconhecimento do ápice. Você mesma não encontrei o ápice. Então, eu tenho que esperar o retorno do PBI por 3 dias, concorda? Sim. Então, o que a gente faz aqui no dia 27? Aqui é 27, como é que eu tô perdida? Seca nada, tá escrito seca nada. Seca nada. Pode ser, aqui já pode ser o 2? Não. Ih, eu tô perdida. Mulher, o que você fez aqui antes? Vamos, olha o gráfico, o que a gente já fez antes? É porque eu tô olhando o meu. Então, olha para a tela. Deixa eu olhar para a tela. Pronto? Então, olha, eu entrei na regra 3. Se eu entro na regra 3, qual é a regra que eu aplico? Eu aplico logo em seguida da regra 3, tipo assim, primeiro dia que apareceu o meu PBI, eu já aplico a regra 2? Não, o PBI é a regra 2. Mulher, mas você está vindo lá de um estímulo de fertilidade. Aí, do nada, vem um PBI. Você já pode falar assim, opa, estou no PBI, vou aplicar minha regra aqui. Não, você tem que fazer a contagem dos 3 dias consecutivos, para você ter certeza que você entrou num padrão de infertilidade. Não é isso que a gente fez aqui, ó. A gente fez isso aqui, a gente fez isso aqui, e vai fazer isso toda vez que você sair da regra 2 e não reconhecer um ápice. Entendeu? Entendi. Essa parte de regra, como eu não estava colocando,
Eu acabei me perdendo. Então, mas aí esse é o problema. Se você não anota a regra, você se perde. Então, por isso, você tem que anotar o gráfico de forma completa. Entendeu? Uhum. Então, beleza, entrou na regra 3. No dia 27, seca nada. E aí, o que você vai fazer no dia 27? Trícia? Só um minutinho. Gente, quem tá no chat aí, tô vendo as perguntas, daqui a pouquinho eu paro e respondo, tá bom? Aline, ótima. A Aline falou, olha, nessa parte da regra 3 que tinha dúvida, mas ficou bem esclarecida agora. Então, o que a Trícia, gente, tem que fazer aqui no dia 27? Aplicar a regra 2? Tipo assim, tô no meu PBI, já aplica a regra 2. Regra Contar 3, mais primeiro 3 dia. dias. Exato! Então, ela tem que contar os 3 dias. Então, Trícia, olha aqui, você tem que chegar e falar assim, opa, aqui, ó, dia 27, eu voltei para o PBI, então eu tenho que contar. Hoje é o primeiro dia do meu PBI. Dia 28, segundo dia do meu PBI. Dia 29, terceiro dia do meu PBI. Mas Aí, só no dia 30 que eu posso botar a regra 2, né? exatamente. Aí lá no dia 30, aqui você ainda está aplicando a regra 3. Aí lá no dia 30 você fala, opa, permaneceu o meu PBI. Então, a partir de hoje é regra 2. Enquanto permanecer o PBI, vai ficar na regra 2. Entendi. Eu não entendi por que você fez abstinência de novo depois do sangramento. É porque eu achei que, como eu não tive nenhum sangramento antes, pelo que eu vi na aula, quando começasse, eu tinha que começar a abstinência de novo depois do sangramento. Não tem necessidade. Eu acabei fazendo de novo. Então, vamos lá. Aí, beleza, veio aqui um sangramento de novo, outro sangramento. E aí, dia 11, você anotou regra 1, mas é regra 1? Não, Qual regra? regra 3. Pronto, regra 3. Beleza. Eu vou corrigir aqui para você, ó. Aí ficou seca nada no dia 15. E aí? Eu tenho que fazer o PBI, não é? Porque eu saí de uma fertilidade, é isso? Tem que fazer o quê? Eu vou. Contar 1, 2, 3. Perfeito. Isso, Então, vai ficar primeiro dia do meu PBI, segundo dia e terceiro. terceiro dia. E aí, a partir da quarta noite, permanecendo o PBI, vai aplicar a regra 2. Uhum. Por que isso? Nossa, Pamela, mas é muita regra, assim, né? Eu tenho que ficar, conta 3 dias. Não. Isso, gente, porque vocês não querem engravidar. Então, a gente precisa ter certeza que você entrou num padrão infértil. E isso vai permanecer até você reconhecer ápice, porque esse método ele é seguro por conta disso. Olha como você tem certeza em que fase do ciclo você está. Você olha e fala assim, eu estou num padrão infértil. Eu estou numa fase infértil do meu ciclo. Quando que isso vai mudar? Quando vier algum estímulo, igual aconteceu aqui em cima, ó. Úmida, fio transparente, úmida, nada. Aqui você liga um alerta. Será que vai progredir para eu reconhecer um ápice? Uhum. Só Se que aí, progredir, se tivesse progredido, um exemplo, úmida, fio transparente, aí foi para molhada, fio transparente, escorregadia, clara de ovo. Pronto, aqui você tinha reconhecido um ápice. uhum, Não foi o que aconteceu, mas você poderia ter reconhecido um ápice aqui, e aí esse sangramento que veio aqui era uma menstruação, entendi. entendeu? Então, Uhum. por isso o método ele é seguro, porque a gente vai reconhecer cada uma das fases do nosso ciclo. O que está acontecendo com a Trícia é que ela ainda não retornou à fertilidade. Vai retornar em Agora eu acho que até já cheguei, mas não tá, o gráfico não foi ainda. Já mandei, eu acho, mas não chegou. eu não vi ainda o seu outro gráfico, que É. tinha, Uhum. acho que era esse. Doutora,
Então, Oi. vou separar o da Trícia também, né? Para semana que vem? Por favor. Perfeito. Beleza, gente? Agora acho que ficou claro, né? Vocês estão até participando aqui. O que tinha que fazer? Conta 3 dias, conta 3 dias. Então, acho que essa questão da regra, num ciclo variante, num ciclo que a gente não tem ápice, a gente vai aplicar isso aqui, ó. Isso aqui serve para quem está deixando a pílula, para quem tirou DIU, isso aqui serve para quem amamenta. Entenderam como que clareou na cabeça de vocês? Olha, não tem ápice. O que está acontecendo? Está ali, ó, variando entre um dia de estímulo, padrão de infertilidade, sangramento, que não é menstruação. Entenderam? Todo mundo acompanhou? Tem alguma dúvida em relação a isso? Agora deu para entender melhor, é porque eu também estava nervosa, mas eu vou depois rever a aula e vou fazer aqui direitinho. Show! Então, Trícia, ficou sem dúvidas. Na semana que vem eu vou ver o seu próximo gráfico, que aí a gente pode continuar aí vendo o que está acontecendo com você, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Nada. A Maria pôs aqui. Doutora Pamela, é a primeira vez que consigo entrar na live, perdi meu bebê dia 13 do mês passado. Posso voltar a acompanhar meu ciclo agora após a menstruação? Depois de uns 10 dias que perdi, começou novamente a vir líquido branco e seco, e semana passada estava branco, liso, super liso. Maria, primeira coisa, eu sinto muito por essa perda gestacional. Eu sei exatamente o que você está passando. Os sentimentos que vêm no nosso coração. Nossa, é muito doloroso, eu te entendo perfeitamente. Sinto muito por você. Vou colocar você nas minhas orações, tá bom? E sim, você pode começar a acompanhar o seu ciclo assim que finalizou o sangramento, que não é menstruação, é um sangramento ali, né? Que o seu corpo está expelindo aquela investida lá no endométrio para sustentar a gestação. Então, depois que acaba esse sangramento, você pode já retomar as anotações, tá bom? Aí, provavelmente, pode acontecer um ciclo parecido com isso aqui, ó, sem ovulação, ou não ovular logo em seguida, tá bom? A Emily colocou, eu tinha essa dúvida também. Gente, alguém tá com o microfone ligado, quer perguntar alguma coisa ou é sem querer? Olha aí, eu achei a linguiça branquela, só o que tá queimando. Gente, tem alguém fazendo janta e falando aqui com a gente. Tem o microfone ligado. Eu tinha essa dúvida também. Eu percebi 2 PBIs, umida branca, umida creme. Já faz uns 3 meses que isso se repete. Estava com a dúvida, tinha a doutora no meu caso. Eu não estou amamentando, nunca usei nenhum contraceptivo. Casei faz 1 mês e já estou me observando há alguns meses. Emily, então manda o seu gráfico para a gente ver. Porque, assim, se você não está amamentando, nunca usou contracepção hormonal, tem alguma coisa que o seu gráfico deve estar indicando ali para a gente, aí eu posso te ajudar a encontrar algum caminho. Será que você não tem síndrome de ovário policístico? Já teve algum diagnóstico? Pode ser alguma coisa disso também. Doutora, faz 2 anos que estou sem anticoncepcional, vou começar os gráficos novamente, pois tinha começado e parei. Tem que fazer 15 dias de abstinência? Sim. Tem que fazer 15 dias de abstinência para a gente descobrir qual é o seu PBI, tá bom? Tem um gráfico que comecei em dezembro. Mas aí, olha, você começou em dezembro, interrompeu e agora tem que começar de novo. Então, gente, o gráfico é nosso melhor amigo. A gente tem que anotar sempre, tá bom? Sem interromper. Gente, então, olha, vou passar para o próximo, ok? Acho que não tem mais dúvidas aqui em relação ao ciclo variante e as regras que a gente aplica no ciclo variante. Ciclo variante, a gente vai aplicar apenas essas 2 regras. Regra 2, regra 3. Regra 2, regra 3. Regra 2, regra 3. Até reconhecer ápice. Quando a gente reconhece ápice, pronto. Aí a gente retoma o ciclo novamente. Ok? Anotei dezembro fiz tratamento ginecológico e não anotei mês passado. Posso anotar? Pode! Vai anotando, não pode parar. No pós-parto, espero 40 dias para começar a guardar os 15 dias de abstinência. Beatriz, no pós-parto, inicia quando acabar o sangramento. Então, acabou o sangramento pós-parto, aí você começa as anotações, tá bom? Só quando finalizar totalmente o sangramento pós-parto.
Não, aí pode ser 40 dias, pode ser 50 dias, tá bom? Vamos ver esse gráfico aqui da Samantha. Samantha mandou para a gente o gráfico, eu não sei se ela está aqui na aula, mas esse eu achei um gráfico interessante para comentar com vocês uma coisa. Olha só, o primeiro ciclo dela, ela já reconheceu o ápice. Vejam aqui, ó. Tava vindo lá, ó, úmida muco branco, úmida branco creme. Úmida creme. Nem precisava do branco aqui, ó. Úmida creme já era suficiente. Úmida creme, úmida creme, úmida creme, era o PBI dela que ela tinha definido lá. Úmida creme. OK? Então, beleza. E aí depois vem úmida transparente, molhada transparente, molhada transparente. Aí aqui provavelmente ela estava se sentindo escorregadia. Para reconhecer esse ápice aqui, tem que ter uma sensação escorregadia. Beleza, reconheceu o ápice, veio a fase lútea, começou um ciclo novo aqui em outubro. Aí olha o que aconteceu em outubro. Depois dos 15 dias de sangramento foi seca nada, úmida creme, úmida creme, úmida creme, úmida creme, úmida creme, úmida creme. Permaneceu um padrão ali, ó, todo dia igual, até vir um outro sangramento. Não teve nenhuma progressão. O que será que aconteceu? Um ciclo passado eu ovulei, esse ciclo agora não. O que aconteceu? Gente, isso aqui pode acontecer com qualquer mulher. Por isso que eu quis trazer o gráfico da Samantha. Porque um gráfico desse tipo aqui pode acontecer quando a mulher toma alguma medicação. Então, eu tomei, Pamela, fiquei muito doente, tive Covid, aí eu tive que tomar antibiótico, anti-inflamatório, antialérgico. Isso aqui pode acontecer, não reconheceu o ápice, não teve ovulação nesse momento aqui, nesse mês, né? A ovulação a gente fala que está atrasada. Então, a medicação, ela pode acontecer isso, algum tipo de medicamento pode acontecer isso. Pamela, eu tive uma perda de uma pessoa muito querida, um ente querido, sei lá, minha tia, minha avó, meu irmão, minha mãe, faleceu, e eu passei por um abalo emocional muito grande. Pode acontecer isso aqui. Pamela, eu tive um estresse, um nível de estresse altíssimo no meu trabalho. Pode acontecer isso aqui, um atraso na ovulação. Então, aqui, olha, manteve um padrão, todo dia a mesma coisa. E seguido de um sangramento. Então, aqui não teve ápice, mas ela teve um sangramento. E vamos ver o que aconteceu depois. Porque veio esse sangramento, aí depois voltou, ó, úmida creme, seca nada. Opa, o que será que está acontecendo aqui com a Samantha? Vamos ver o que aconteceu no próximo, né? No próximo momento aqui. Aí veio, ó, seca nada, seca nada, seca nada, um PBI ali, né, de seca nada. Aí veio úmida transparente, úmida transparente, úmida transparente, molhada transparente. Aí eu perguntaria para ela, ô Samantha, nesse dia aqui, ó, tava molhada, vendo um muco transparente, será que você não estava sentindo a sua vulva meio deslizando nesse dia? Quando foi ao banheiro, passou o papel deslizou na vulva, não? Se ela me falar, Pamela, sim, isso aconteceu. Aí a gente anotaria aqui, escorregadia. Aí sim, reconhece um ápice aqui, primeiro dia após o ápice, segundo dia após o ápice, terceiro dia após o ápice. Reconheceu o ápice, aí sim, porque reconheceu o ápice aqui, iniciou um novo ciclo aqui. Ai, meu Deus. Porque reconheceu o ápice, iniciou um novo ciclo aqui. Não, Pamela, não me senti escorregadia, não teve nada disso, foi só molhada mesmo, então a gente não pode reconhecer esse ápice. Aí ela fez direitinho, porque eu acabei de ensinar para a Trícia aqui, ó, a Samantha fez. Úmida creme branco, primeiro dia do meu PBI. Ela estava aplicando a regra 3, que ela não põe no gráfico, né? Não anota a regra no gráfico. E aí, o que aconteceu aqui, ó? Úmida transparente. Opa, úmida transparente, uma possível fertilidade, mantém na regra 3. Úmida transparente, mantém na regra 3. Voltou o PBI, úmida branco. Primeiro dia do PBI, regra 3,
Segundo dia do PBI, regra 3. Terceiro dia do PBI, regra 3. Ah lá, na quarta noite, úmida, creme branco, regra 2. Noites alternadas. Todos os dias aqui vai aplicar noites alternadas. Tá bom? Então, beleza. Só que ela pôs aqui, né? Como se fosse um ápice, então, eu acredito que, como se fosse iniciando um novo ciclo, então acredito que ela tenha reconhecido um ápice aqui. Beleza. Marrom conta como mancha. Mancha, finzinho de menstruação ou iniciozinho da menstruação, pode ser mancha ou marrom, tá bom? Aí iniciou um novo ciclo, aí olha aqui que ela põe aqui pra gente. Esqueci de anotar, eu estava na praia. Esqueceu de anotar, gente, é um problema. Por quê? Porque a gente não sabe em que fase do ciclo você estava. Se você estava no PBI, se você já estava num período fértil, aí não dá para aplicar regra nenhuma. Ou então, vai namorar, mas pode engravidar, ok? Isso tem que ter consciência. Ah, se eu namorar aqui, eu posso engravidar. E tá tudo bem também. Só que aí, quando ela retoma as anotações, ela percebe que ela está num padrão de fertilidade, ó. Molhada, transparente, úmida, transparente, escorregadia. E no dia seguinte, úmida, nada. Então, o que aconteceu aqui? Ó, houve uma progressão, teve sensação escorregadia e teve uma mudança. Úmida, nada, não estou mais escorregadia. E aí ela reconheceu um ápice. Então, para reconhecer ápice, são esses 3 requisitos. O padrão de mudança progressivo. Segundo, o último dia da sensação escorregadia. E o terceiro requisito, uma mudança, o que a gente chama de mudança brusca. Mas entendam esse brusca como ontem eu estava escorregadia, hoje eu não estou mais. Então, isso é uma mudança. Ontem eu estava escorregadia, não estou mais hoje. Completou os 3 requisitos? Check. Completou. Então, reconheceu o ápice. Mas, Pamela, pode ficar molhada, depois úmida e escorregadia? Aconteceu, né? Ela estava molhada, aí era como se caísse aqui, mas aqui progrediu de novo. Então, é como se a progressão tivesse ficado meio assim, ó. Pode acontecer. Não é o ideal. Não é o ideal, Aline. O ideal é que ficasse úmida, molhada, escorregadia. Mas aqui, olha, a gente teve nesses dias aqui, ó, do dia 29, 30 e 31, uma progressão. Foi do úmida para o escorregadia, tá bom? Então, olha, era um gráfico que tinha ápice, ela passou para um ciclo variante sem ápice e voltou para um ciclo com ápice, um ciclo ovulatório. Então, aquele ciclo ali foi pontual, o que ela não reconheceu o ápice. Entenderam? Que isso pode acontecer com qualquer mulher, tá bom? Ok, gente? Acho que ficou claro aqui, né? Pronto, vamos para o próximo gráfico aqui, que é o da Aline. A Aline mandou para a gente esse gráfico aqui. Eu vou analisar o de baixo, porque o de cima, assim, não tem nem data, não tem como ver os símbolos e tudo mais. Mas vamos analisar aqui o de baixo. Não sei se a Aline está aqui na aula. A Aline... ela está falando aqui comigo agora. Aline Jesus Melo. Vamos lá, Aline. Você tem alguma dúvida? Você já quer tirar a dúvida? Acho que não ainda, beleza. Então, vamos lá. Então, olha, ela começou o gráfico dia 2 de dezembro, começou lá, ó, veio o sangramento de menstruação, porque ela tinha reconhecido o ápice aqui, no ciclo anterior. Aí veio seca nada, né, o PBI. Seca nada é PBI. Então, seca nada entraria aqui, Aline, na regra 2, noites alternadas já. Porque como tem ápice aqui, aqui você não precisa contar 1, 2, 3, não. Já entra na regra 2, porque é seca nada, PBI, tranquilo. Aí vem úmida borra de café. Aí você falou assim, opa, será que isso aqui é resquício da menstruação? Não, é regra 3, não pode aplicar a regra 1, não. Vou explicar o que é esse sangramento aqui. Aí vem úmida borra de café, molhada borra de café, olha uma progressão acontecendo aqui, ó.
mais molhada borra de café, molhada escorregadia, molhada escorregadia. Tá vendo uma progressão acontecendo aqui? Aí depois vem molhada clara de ovo no dia 11, molhada clara de ovo no dia 12. Aí a minha pergunta, Aline, me responda. Se você até quiser ligar o microfone, pode ligar ou então me responde aqui no chat mesmo. No dia 11 e no dia 12, você se sentiu molhada e viu o muco clara de ovo. O muco clara de ovo, ele às vezes, assim, ele pode dar uma sensação da gente estar meio lubrificada. Uma sensação de escorregadia. Até mesmo quando a gente vai no banheiro, passa papel higiênico e passa na vulva, assim, você sente que está escorregando. Você não sentiu isso nesses 2 dias ali, que estava com muco claro de ovo e se sentindo molhada? Sim. Então, mulher, tinha que ter escrito aqui, junto com o molhada, acrescentar a sensação escorregadia. Tá bom? Porque aqui você ainda estava escorregadia. Então, aqui, ó, permanecia na progressão. A progressão ainda estava acontecendo aqui, ó. Aí, no dia 13, ficou úmida, leitoso. Aí, sim, no dia 13, você fala, opa! Ontem eu estava escorregadia. Hoje eu não tô mais. Não, Aline, você não pode colocar escorregadia quando você sente no papel. Você tem que anotar a escorregadia quando sente na vulva também. Principalmente quando você sente na vulva. Tá bom? Vale a gente anotar as 2 formas, mas principalmente quando você sente na vulva, tá? Aí, que úmida, leitoso, então, caiu aqui a progressão nesse dia. Que dia, então, foi o seu ápice? Me conta, Aline. O seu ápice foi realmente no dia 10? Aline, cadê você? Pamela. Oi? Então, o meu ápice foi no último dia de escorregadia. Que dia foi seu ápice? Aí eu não tô com meu. Eu tô aqui na cozinha, eu não tô com meu. Desculpa, então tá. Então foi aqui no dia 12. Nesse dia aqui, ó, porque quem está acompanhando o gráfico comigo tá vendo. Aí você contaria aqui, ó, primeiro dia pós-ápice no dia 13, porque ficou úmida, leitoso. O segundo dia após o ápice, no dia 14, úmida, leitoso. No dia 15, o terceiro dia após o ápice, úmida, leitoso. E aí você teve uma relação no dia 14, porque no dia 15 você pôs assim, LF, líquido seminal, certo? Sim. Então você teve uma relação aqui, ó, no segundo dia após o ápice. Tinha que anotar, tem que anotar no gráfico o dia que tem relação. Tá. Tá bom? Aí, por exemplo, no dia 15 teve também, porque no dia 16 está líquido seminal. Então, põe um coraçãozinho, um Rzinho, eu tô pondo um coraçãozinho aqui. Então, aqui, ó, você até poderia ter engravidado, porque você tinha reconhecido o ápice num dia que ele não ocorreu, ele ocorreu depois. Engravidou, né? Não. Uma pena. Uma pena. Então, aí depois veio, ó, a fase lútea e veio a menstruação no dia 27. E aí acabou o gráfico aqui, a gente não sabe mais, então veio a menstruação. Então, tá vendo? Como é que é importantíssimo a gente reconhecer o ápice no dia correto. Assim, eu não sei se você está tentando engravidar, se você está espaçando gestação e tal, mas pelas regras aqui do gráfico, você teria que ter aplicado a regra 3 até o dia 15. Porque você anota a regra bonitinha aqui, né? Então, parece que não tá tentando engravidar, então teria que ter aplicado a regra até o dia 15. Beleza? Tá bom, vamos. Alguma dúvida? Não. Tranquila? Pronto. Obrigada. Por nada. Então, minha gente, viram aí? Olha, a Aline perguntou, ó, o ápice dela veio logo após a menstruação, né? Sim. Outra coisa que eu quero explicar. Teve um dia aqui de PBI. Isso daqui, Pamela, esse úmida mancha, molhada mancha, isso aqui era menstruação? Não. Isso aqui é o que a gente chama de sangramento
de rompimento. Ou sangramento de elevação do estrogênio. Por quê? Porque logo depois do PBI, no primeiro dia da fertilidade, o que acontece no nosso ciclo? O estrogênio, que é o hormônio que vai preparar o nosso corpo para a ovulação acontecer e para a gente engravidar, ele começa a se elevar. Então, aqui, ó, no dia 6, com certeza houve o estímulo do estrogênio. Só que ele deve estar um pouquinho... Vamos supor que aqui seja a linha do estrogênio. Vamos supor que o da Aline está assim um pouquinho mais elevado. Por isso ocorre essa descamação do endométrio aqui e ela vê um sangramentozinho. E não quer dizer menstruação, isso aqui é um sangramento porque elevou o estrogênio. É um sangramento no período fértil. É um sangramento típico de período fértil. Por isso ela entrou na regra 3. Porque ela já estava no período fértil. Entendeu, Aline? Doutora, quando temos uma sensação de molhado durante o dia, no final da tarde para a noite muda para seca, a gente anota qual das duas? A sensação mais fértil. Vanessa, tem que anotar a sensação mais fértil do dia. Qual que foi? Molhada ou seca? Qual das duas sensações é de maior, que indica mais fertilidade? Molhada ou seca? Molhada. Exatamente, Aline. Então, tem que anotar no gráfico, ainda que à noite, que é o final do dia, sentiu seca. Não, vai anotar molhada, porque em um momento do dia me sinto molhada, essa sensação indica mais fertilidade. Gente, acho que é o último gráfico aqui. Sim. Por que eu trouxe esse gráfico? Para fazer uma correção com aquela que precisa anotar um monte de coisa no gráfico. Esse gráfico é da Cássia. Eu acho até que eu já tinha usado um gráfico aqui parecido. Gráfico do método. Oi, quem pode mexer aqui nessas coisas? Alguém está com o microfone ligado. Pedir para desligar, por favor. Olha só, nesse gráfico aqui, gente, a gente tem um monte de anotação desnecessária, tipo TPM, chorei demais, retenção, inchaço, dor nos seios, fome, período seco, ela anota aqui em cima, os dias de menstruação, ela anota só um borrão vermelho, retenção, espinha, TPM, aí ela põe aqui, ó, período fértil, e ela anota assim, ó, molhada, molhada, pouco molhada, pouco molhada, pouco molhada, seio doendo, muco, não entendi, muco também não entendi, seios dolorosos. Gente, com essas anotações do gráfico, com isso aqui, a gente não pode determinar nada que é fértil ou infértil aqui. Isso aqui é tudo desnecessário. Fome, dor, retenção, chorei demais, TPM. Isso aqui, nada disso aqui é importante. O que a gente tem que anotar no gráfico? Sensação. Então, isso aqui é para quem não está anotando ainda no gráfico. Sensação e muco. É isso que a gente anota no gráfico do Billings. Sensação e muco. O que você sente na sua vulva? E qual é o muco que você vê? Ou no papel higiênico, ou na calcinha. Pronto. É isso que você vai anotar no gráfico. Tudo isso aqui, ó, seio doendo, seio dolorido, nada disso aqui indica para a gente fertilidade ou infertilidade. Então, esse gráfico aqui, ó, para mim, não é um gráfico do método de ovulação Billings e eu não daria nenhuma orientação para essa pessoa, tá bom? Então, fiquem atentas em fazer boas anotações do gráfico, em anotar aquilo que realmente vai indicar se você está fértil ou não, tá bom? Se eu tiver relação sexual após terminar as anotações, considero no dia seguinte? Não, Laís. Por exemplo, hoje, eu já fiz a minha anotação no gráfico, um exemplo. Já anotei aqui, tô seca nada. Aí fui para o meu quarto, anotei aqui na sala, deixei meu gráfico aqui na sala e fui para o quarto, aí, opa, resolvi namorar o marido. No dia seguinte, você volta no gráfico e anota no dia 11.
Se eu tive relação dia 11, você vai anotar dia 11. Você não vai anotar a relação no dia 12, sendo que ela aconteceu no dia 11. Tá? Beleza. Então, isso aqui não é um gráfico que vai indicar o gráfico do Billings, tá bom? Então, como vocês viram lá na aula com o Dr. Felipe, as anotações do gráfico precisam ser de sensação e muco. E você vai registrar isso no gráfico, como as colegas de vocês fizeram aqui, né, nos gráficos que a gente estava vendo aqui nos gráficos anteriores. Olha, esse gráfico anterior, a gente conseguiu analisar exatamente as fases do ciclo. Ok? Vamos aqui, ó, para a última pergunta, últimas perguntas. Posso tocar no muco? Não, Karen. Eu tenho certeza que em nenhuma das aulas o Dr. Felipe fala isso. Toca no muco e faz assim. Jamais. Média ovulação Billings, você vai observar. O que eu estou vendo? Eu estou vendo um muco aqui. Como que ele parece? Muco fresco da calcinha? Karen, você vai dar um nome para esse muco. É tipo um creme? Tipo um leite? Olha aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Eu trouxe o exemplo aqui de novo da Aline, né, ó. Leitoso, creme. Pronto, deu um nome. Um muco parece uma clara de ovo. Pronto. Lembrando que a sensação é mais importante, isso mesmo, Aline. Tá? Ai, Tainá, então se você tá usando pomada, não consegue, realmente, não consegue. Aí, nesses dias que você está usando pomada, você anota pomada, 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 pomada. Aí, parou de usar a pomada, retoma a observação do muco, ok? Não tem uma data, Marília, você pode começar a qualquer momento. Porém, nos 15 dias iniciais, não pode haver sangramento e nem relação sexual. Nos 15 dias iniciais, tem que estar com seu corpo natural para identificar o padrão de infertilidade, tá? Mas pode começar a qualquer momento. Alessandra, você quer fazer uma pergunta para a gente encerrar? Eu vi que você está com a mão levantada. Não? Pega. Então, podemos encerrar, pessoal? Pode sim, Mel, pode sim. Vamos só responder essas perguntas para a gente poder encerrar a nossa aula, nossa mentoria. Mel, pode ligar. Oi. Oi. Ô, Pamela, eu tenho uma dúvida que é a seguinte. Eu estava explicando no primeiro gráfico, né, que era de um ciclo variante, e eu tenho percebido nas anotações do meu gráfico, que eu anoto desde julho, inclusive você corrigiu em uma das monitorias que já faz um tempo, o meu primeiro gráfico, que eu comecei a anotar em julho. E eu percebi que de todas as minhas anotações desde julho, eu não consegui identificar meu ápice, até hoje. E o que eu fico na dúvida é o seguinte, toda vez que aparece um sangramento, que você já explicou que não é menstruação, eu fico na dúvida em como eu anoto os símbolos do PBI, porque eu não sei como é um PBI combinado, eu não sei colocar os símbolos certinhos, sabe? Assim que aparece um sangramento logo depois. Se for um PBI de secanada, é um traço na vertical. Se for um PBI que tem algum fluxo, tipo um tipo de muco, uma sensação de umidade, é o símbolo de igual. Sim, mas se eu estou a qualquer momento esperando um ápice, não seria possível fertilidade logo depois do sangramento? Tipo, se aparece, por exemplo, úmida. Se for diferente do seu PBI. O que foi definido como um PBI vai permanecer sendo PBI até reconhecer um ápice. Então, por exemplo, eu defini como PBI seca creme. Ele vai ser PBI até você reconhecer um ápice. E você vai anotar com o símbolo de igual. Você vai saber que é fertilidade quando? Quando tiver um padrão diferente do seu PBI. Aí você vai falar, opa, agora parece que eu tô num padrão de fertilidade. Entendeu? Entendi.
Eu posso mandar o meu gráfico para você corrigir no próximo monitoria? Sim, por favor, pode mandar. Tá bom, muito obrigada, é só isso. Nada. Carol, o gráfico tem na plataforma, né? Da comunidade você consegue o gráfico, tá bom? Acho que às vezes é bom olhar a calcinha ao longo do dia para observar. Vanessa, é isso que você deve fazer. Olhar a calcinha. Todas as vezes que você vai ao banheiro, não tem necessidade, tipo assim, deixa eu tirar minha roupa aqui para ver a calcinha. Não. Fui ao banheiro naturalmente, gente, é uma coisa natural. Fui ao banheiro, eu vou fazer ali a observação do que eu tô vendo, tá? Marília perguntou, esses 15 dias de abstinência já pode contar com o período que eu estou sangrando menstruada? Marília, nos 15 dias iniciais não pode haver sangramento. Não pode ter menstruação. Então, você vai, assim que acabar a sua menstruação, você vai contar 15 dias e iniciar os 15 dias. Não pode ter sangramento nos 15 dias iniciais, ok? Karen perguntou, se eu tiver um muco creme, que é minha infertilidade, porém sentir molhado, o que faço? Ué, se molhada não faz parte do seu PBI, o molhada já é uma possível fertilidade. Então, você não pode achar que é um PBI. Tá bom? Karen. Juliana, não. A gente só tem fase lútea se a gente reconhecer ápice, né? Assim, se a gente tiver ovulação. Pamela, mas olha, eu não reconheci ápice e fiz um exame. Eu vi que alguém perguntou isso. Talvez seja até você, Juliana. Fiz um exame que identificou que eu estava na fase lútea, porém não percebi o ápice. Pode acontecer. Você não percebeu o ápice, mas você ovulou, né? E entrou numa fase de infertilidade. No gráfico, talvez você perceba como um PBI, uma fase ali de um padrão de infertilidade, né? Pode acontecer de você ovular, não reconhecer ápice, mas no gráfico lá ter tido alguns dias ali de uma possível fertilidade, né? E entrou na fase de PBI ou na fase lútea, né? Que teoricamente no gráfico a gente não veria como fase lútea. Por que isso acontece? Por algum motivo, você não percebeu algum dos requisitos do ápice. Pode ser por alguma alteração hormonal, entendeu? Então, você não reconheceu o ápice, mas teve ovulação. Por isso, gente, é por isso que a gente aplica a regra 3 para qualquer mudança e a gente só volta a aplicar a regra do PBI quando a gente mantém o padrão de infertilidade por 3 dias consecutivos. Porque pode acontecer de ter uma ovulação sem reconhecimento de ápice. Só que você vai saber quando você retorna para um período infértil, quando você manter aquele padrão de infertilidade. Tá bom? Sayonara. Ô, Lara, anota o nome da Sayonara para mim, por favor, para a gente analisar o gráfico dela na próxima mentoria. Certo, anotado. Obrigada. Mas se sentir molhada depois do 4º dia ápice, aí pode ser infertilidade, né? Sim, Regiane, se você tiver reconhecido o ápice, aí o que vier depois do ápice, independente, tá bom? Minha gente, foi um prazer estar com vocês mais uma vez, né? Vamos encerrar a nossa mentoria. Eu acho que hoje deu para dar uma clareada nessa questão de ciclo variante, principalmente quem está amamentando, quem está deixando a contracepção hormonal, né? Eu acho que deve ter clareado bastante. Acho que era uma dúvida que vocês estavam tendo muito nas últimas mentorias. Aí hoje eu resolvi fazer quase que uma live temática de ciclo variante, né? Ô, gente, obrigada! Ai, meu Deus. É porque eu sou professora. Professora vai assim, ó, metódica, né? Cheia de metodologia para poder ensinar. Às vezes eu fico brava, com carinho, né? Que bom. Então, que bom que vocês estão aprendendo. Isso é o mais importante, né? Vocês estarem gostando aí das mentorias, tá bom?
Beijo no coração de vocês. A gravidez está tudo jóia, Rejane. Graças a Deus. Cecília está aqui. Graças a Deus, crescendo. Obrigada, viu? Rezem por mim, hein? Me coloquem aí nas orações de vocês. Obrigada, Mariana. Beijo, gente. Eu vou lá, tá bom? Fiquem com Deus. Até semana que vem. Amém, Rejane. Obrigada. Amém. Fiquem com Deus, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser.